Pronto. Muito bem. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Então, nesse momento, é o momento em que eu chamo a atenção de todos para que tomem cuidado com o que dizem e tomem cuidado com o que mostram, né? Então, cuidado ao abrir o microfone com o que você vai dizer ou algum parente seu vai dizer, né? E quem quiser mostrar alguma coisa com a câmera também. Então, por favor, não sigam os exemplos das autoridades, né? Façam exatamente o oposto das autoridades. Então, quando abrirem o microfone, sejam polidos, educados, né? E quando mostrarem alguma coisa, não deixem aparecer um parente seu atravessando, abaixado lá atrás, nu, né? Como alguns comediantes fazem ou fizeram, né? Muito bem. Então, eu sou Arídio e aqui estão as informações que já foram por e-mail, se alguém não prestou atenção. Eu sou Arídio. Hoje, nós começamos aqui às 19 horas do dia 8 de março de 2021. Hoje é o 357º dia da quarentena. Vocês são a turma 1CELT 2020.2, aqui está errado, ponto 2, aqui está errado. Vocês são a turma do segundo semestre do ano passado, né? Então, devagarzinho, o Cefet irá acertando o calendário. O nosso calendário vai terminar em junho, né? E começam as aulas no fim de julho. Na última semana de julho, nós vamos retomar as aulas, né? No caso de vocês, já no segundo semestre do curso. E, devagarzinho, o Cefet vai ajustar as turmas de forma que encaixem normalmente no período como se fosse antes da pandemia, antes da nossa quarentena, ok? E aqui a disciplina é Tecnologia 1, o nome é bonito, mas é só para aparência, né? E eu sou o Arídio. Aqui o meu e-mail geral, aridio@gmail.com, aridio.paiva @cefet, esse aqui é o e-mail oficial. Então, quando nós fizermos algum trabalho, alguma avaliação, as nossas provas, né, vocês vão mandar as provas para que sejam corrigidas, para que eu corrija, vocês vão mandar para o e-mail oficial, para ficar registrado no servidor do Cefet que você me entregou a documentação, o trabalho, ou seja lá o que for. Eu tenho uma página, aridio.com, e no Google você me acha. Se você procurar Arídio no YouTube, ou puser no Google YouTube Arídio, né, você vai cair no meu canal, né? E lá no meu canal eu tenho, por enquanto, algumas aulas das turmas, os exercícios, inclusive, que vocês farão para as avaliações, já estão lá. Mas não se preocupem, porque na época certa das avaliações eu vou postar esses links para vocês acessarem as aulas de exercícios para a prova. Então, não se preocupem. Eu vou ser, provavelmente, o professor que menos vai esfolar vocês. Então, fiquem tranquilos, né? Você tem que ser muito bom para conseguir ficar reprovado comigo. Tem que ser muito bom mesmo, né? E no WhatsApp, o meu celular, que todos já devem ter recebido aí, 999828329, então, para mandar a mensagem pelo WhatsApp. Esse telefone já salvou vidas, então, de cefetianos, né? Então, tratem de registrar bem, porque se você tentar o coordenador, se você tentar a chefe do DEMET e não conseguir, você vai conseguir falar com Arídio, né? Eu não sou ninguém na autoridade do Cefet, mas eu costumo resolver as coisas assim, em véspera de Natal, Ano Novo, né?
Muito bem, então guardem esse telefone, porque pode ser, enquanto eu estiver vivo, ele pode salvar vidas. Muito bem, então vou apagar aqui, que eu vou começar a aula de fato. Os alunos aqui já estavam aqui no grupo, eu já tinha aqui frequentando, eu não lembro exatamente, mas 5 ou 6 alunos de uma turma de 15. Então, essa turma, quando vocês entraram agora, a partir de hoje, a turma de vocês já tinha 15 alunos cadastrados, que são alunos que, por alguma razão, ou ficaram reprovados ou abandonaram o curso, trancaram matrícula e voltaram, né? Então, por essa razão, eu já tinha 15 alunos aqui, né? Então, vocês agora serão juntados a esses 15 alunos. Na verdade, hoje eu tenho aqui 3 alunos que já vinham assistindo às minhas aulas anteriores. Depois, eu vou postar para vocês o link das aulas anteriores, mas não tenham receio, porque vocês terão, já estamos na acho que quarta aula, já tem 4, acho que já tem 4 vídeos gravados de 1h30, 2 horas de gravação, só da minha disciplina, né? E com assuntos que vão cair na prova, mas não fiquem estressados. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje é dar sequência, por incrível que pareça, coincidiu, houve uma estranha coincidência, então eu vou dar sequência ao conteúdo que eu já estava dando para os alunos que já estavam frequentando desde fevereiro. Mas não se preocupem, porque eu arranjei um esquema aqui de mostrar as coisas para vocês exatamente numa sequência dos alunos que já estavam frequentando. Então, eu vou começar aqui mostrando isso aqui, ó, que eles já tinham visto, a bateria de 9 volts, né, que todo mundo conhece, e espero que todo mundo, alguma vez na vida, já tenha visto uma bateria dessa de 9 volts. Ela tem aqui uma torrezinha e tem aqui uma coisinha que parece um repolhozinho, né? Então, esse lado de cá é o positivo da bateria, tem um sinal mais aqui, essa torrezinha, e o repolhozinho aqui, a fêmea, tem um sinal de menos aqui, é o negativo da bateria. E se eu pegar um LED, todo mundo já viu um LED, né? Todo mundo já viu um LED, e aqui eu tenho um LED e um resistor. Deixa eu colocar aqui na parte branca do quadro. Um LED e um resistor. Esse resistor aqui, ele apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. Ele dá um jeito de reduzir a corrente elétrica. E quando eu coloco o LED e o resistor ligados na bateria, o LED acende, tá vendo? Sempre tem um resistor em série. O pessoal que já assistiu à aula, alguns até eu acho que já fizeram em casa. Você pode pegar uma bateria de 9 volts, um resistor de 470 ohms, isso aqui custa baratinho nas lojas de eletrônica. Eu vou aproveitar e já vou colocar aqui os locais onde vocês podem adquirir, mas o Péricles, principalmente o André, eles vão dar aula de laboratório para vocês, então eles vão passar um monte de informações, assim, onde adquirir tal coisa, ferro de solda, chave de fenda, multímetro, esse fantástico multímetro aqui, ó, fantástico multímetro aqui, ó, caiu tudo ali, mas tudo bem. Esse multímetro fantástico que custa R$20 com bateria, né? Eu tenho multímetros que seriam classificados como profissionais, mas eu faço questão de usar esse multímetro simples. Então aqui, eu vou voltar aqui ao LED com a bateria, eu coloquei 2 LEDs, um verde e um vermelho, e de propósito, um em oposição ao outro em polaridade. Aí eu vou inverter a polaridade da bateria. Repara o que vai acontecer, ó. Acendeu o LED vermelho, tá vendo? Ele está meio rosa aí, porque esse LED já está meio chumbado, né? Na tela aí ele está meio rosa. Mas você vê, numa polaridade acende o verde e na outra polaridade acende o vermelho. Porque o LED
só deixa passar a corrente elétrica vinda da bateria, só deixa passar a corrente elétrica num sentido. E eu coloquei um ao contrário do outro, então, por isso, num sentido acende um, e quando eu inverto, acende o outro. E o resistor é o mesmo, né? O resistor é o mesmo indo para os dois. Então, eu vou mostrar isso aqui, porque a minha intenção hoje era introduzir, inclusive os alunos que já estavam frequentando, introduzir a parte de tensão alternada. Teve um menino que falou que estava fazendo eletrotécnica lá na FAETEC, então, para ele, isso daí já é coisa do passado, né? Aqueles alunos que já têm experiência terão que ter muita paciência, porque óbvio que eu sou obrigado a dar aula para aqueles que não sabem nada, né? Para aqueles que chegaram aqui agora e nunca viram corrente elétrica, eletricidade, na vida talvez tenham tomado um choque em alguma lâmpada, em alguma tomada, né? Mas não passa disso. Tem muita gente que não sabe absolutamente nada do que se trata um LED, um resistor e uma bateria, né? Então, eu estou aqui para isso, né? A disciplina tecnologia, ela, embora tenha uma programação própria, ela tenta auxiliar os alunos nas disciplinas de eletrônica e eletricidade e, às vezes, até de laboratório, né? Então, a minha programação com vocês, embora ela tenha um texto de programação, eu tenho uma ementa de programação, é muito flexível. Muitas vezes eu viajo aqui porque algum aluno fez alguma pergunta completamente fora da matéria e às vezes eu dou uma aula inteira sobre outro assunto que não tem nada a ver com a programação da disciplina. É por isso que leva o nome de tecnologia, um nome bonito que não significa absolutamente nada, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês eu trocando a polaridade. Estou trocando a polaridade. Estou trocando a polaridade. Estou trocando a polaridade. Então, vamos estudar isso melhor, né? Eu vou pegar agora e vou mostrar para vocês um equipamento que faz essa troca de polaridade automaticamente para mim. Então, por enquanto, vocês estão vendo a janela só. Eu moro no primeiro andar. Então, eu vou baixar aqui e vou mostrar aqui a bancada, né? Então, eu estou aqui na bancada e eu liguei aqui um gerador. Então, eu tenho aqui um gerador. Ele gera um sinal que troca de polaridade. É uma tensão alternada. A tensão da bateria, como ela tem sempre a mesma polaridade, né? Positivo aqui nessa torrezinha e negativo aqui no outro, e tem uma tensão fixa de 9 volts, então a gente chama isso aqui de tensão contínua. Não é porque ela tem 9 volts permanente, mas é porque ela não troca de polaridade. A outra que troca de polaridade, da rede elétrica, por exemplo, a gente chama de tensão alternada. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, no gerador, e no osciloscópio, e no multímetro, né? Então, aqui, com o tempo, vocês vão tomar conhecimento como funciona o osciloscópio, como usa o osciloscópio, o gerador. Então, não se preocupe com isso agora. Basta vocês saberem que o gerador gera. E ele gera uma tensão, ali na tomada dele, sai a tensão, vem pelo cabo e vem aqui, na tomada que eu tenho aqui, preto e vermelho. A gente chama isso aqui de garra jacaré. Garra jacaré porque, se tu botar no dedo, ela morde. E essa daqui a gente chama de ponta de prova, porque são as pontas de teste do multímetro, em que você liga para, por exemplo, medir a tensão da bateria. Então, eu vou mostrar aqui a tensão alternada, eu transformando a tensão contínua da bateria, eu vou mostrar para vocês, eu transformando ela em tensão alternada. Então, está aqui, eu vou colocar o positivo no vermelho e o negativo no preto. Vou fazer assim,
E lá está a tensão da bateria, 8,51 volts. Deixa eu virar para não refletir. 8,51, 8,50 volts, 8,5 volts, 8,5. Essa notação é a notação inglesa, britânica, norte-americana também, né? Então, em vez de vírgula, usa ponto, né? E repara, essa aqui eu disse que é uma bateria de 9 volts, inclusive está escrito aqui 9 volts. Por que deu 8,5? Porque 9 volts é o valor nominal dela. Quando você compra ela nova, às vezes ela tem mais de 9 volts. E à medida que vai usando, vai gastando a reação química dela, vai gastando material dentro dela, a tensão dela cai um pouco. Então aqui, eu tenho aqui 8,5 volts. Repara o que acontece se eu inverter a polaridade da bateria nas pontas de prova. Olha lá, menos 8,5 volts, 8,52. Eu estou na escala que vai até 20 volts, então aqui eu tenho V de volt, que é medida de tensão elétrica, tem uma linha reta aqui, significa que a tensão é contínua, é uma tensão que não troca de polaridade. E aqui do lado eu tenho 750 volts e 200 volts, média até 750 e até 200, que a tensão é volt e tem um tiozinho. Esse tio significa que a tensão fica trocando de polaridade. É o caso da rede elétrica. Quando eu quero medir a rede elétrica, eu ponho aqui em 750 ou 200 volts e enfio esses dois terminais, essas duas pontas de prova na tomada. Quem quiser ver, procura a Ana Maria Braga com um multímetro igual a esse aqui na televisão, ela mostrando como medir a tomada. E aí, quando ela encaixou na tomada e não deu bom contato, ela resolveu mudar de escala. E, infelizmente, ela passou para essa escala aqui de ampere, medir corrente, e fez chuim e depois fez POF. Eu acho que não deu tempo nem de fazer chuim. Fez POF direto, saiu uma fumacinha e ela achou muito engraçado, né? Ninguém faz isso, só principiante é que coloca alguma coisa, a ponta de prova medindo alguma coisa, e vai depois mexer na escala. Não se faz isso. Você primeiro escolhe a escala e depois você vai e mede a tensão que você quer medir, ou a corrente depois, no futuro. Por enquanto, não. Muito bem. Como eu sei que essa bateria de 9 volts, que eu fiz? Coloquei na escala de 20. Eu poderia colocar na escala de 200 também. Se eu colocar na escala de 200, ele perde uma casa decimal ali. Vamos colocar aqui. Pronto. Deu lá 8,5 volts. Perdeu uma casa decimal. Então, aquele 51 que aparecia, eu já perdi. Então, não tenho resolução suficiente. O que eu faço? Coloco na escala de 20 volts e eu leio a tensão da bateria com uma resolução mais alta, né? Deixa eu virar para cá, assim, ó. Olha lá, 8,51 volts. É a tensão que a bateria está apresentando agora. E se eu prosseguir? Se eu colocar nessa escala daqui, depois eu vou dar alguns detalhes a mais, 2.000 milivolts, 2.000 milésimos de volt. Então, mede até 2 volts. 2.000 milésimos são 2 volts. O pessoal é meio ignorante, botou aqui 2.000 mili, mas tem uma razão para isso. É que sumiu o ponto aqui de volt. Então, agora aqui é milivolt. O que acontece se eu puser a bateria, que tem 8,51, na escala de 2 volts? Não acontece nada. Ele mostra aquele 1 ali, significando que ultrapassei a escala. Então, não se assustem se você tiver esse 1 aparecendo ali do lado esquerdo solitário. Significa que você está numa escala que está medindo alguma coisa que ultrapassou a escala. Eu vou inverter a polaridade. Repara que na hora que eu tiro, ele volta para praticamente zero. Quando eu ponho o dedo assim, ó, ele até fica meio doidão, porque eu estou aplicando na minha pele aqui alguma tensão aqui nas pontas de prova. Eu vou inverter aqui e ele indicou lá menos 1. Menos 1 ali, aquele 1 ali, então, de novo, ele está dizendo para mim que eu ultrapassei a escala. E o negativo é porque o circuito que detecta a polaridade da tensão ligada aqui, ele é um circuito separado.
Então, ele não sabe, ultrapassou a escala, ele botou lá o negativo, porque eu coloquei a polaridade ao contrário. Então, ele é um circuito separado, dentro do multímetro, só para mostrar a polaridade. É claro que na escala aqui de 200 milivolts, 0,2 volts, também vai acontecer a mesma coisa, ultrapassou a escala. Então, vou voltar para cá, para a escala de 20 volts. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o que é uma tensão alternada. Só que essa tensão alternada daqui, ó, eu ficar trocando a polaridade, menos 8,5. Inverti, mais 8,5. Menos 8,5. Mais 8,5. Menos 8,5. Mais 8,5. Se eu ficar fazendo isso o tempo todo, se eu demorar meio segundo numa polaridade, meio segundo na outra polaridade, o período todo, o tempo todo de trocar a polaridade foi de 1 segundo. Isso significa que eu gerei um ciclo inteiro de polaridade, de trocar polaridade, em 1 segundo. E aí eu digo que tem 1 Hz. Não se preocupe, eu estou falando um monte de coisa e você está ouvindo e não está guardando nada. Não, daqui a pouco eu boto isso ali no quadro, explicadinho, melhor, porque eu vou ter que mostrar outra coisa agora para vocês. Eu mostrei uma tensão alternada que eu gerei na mão, trocando de polaridade. Se eu fiquei meio segundo numa polaridade, meio na outra, deu 1 segundo total de período de liga e desliga. Então, eu tenho 1 Hz, um ciclo por segundo. Muito bem, eu agora vou colocar um multímetro ligado no meu gerador. E aqui no meu gerador, eu fiz uma trapaça. Esse gerador aqui é muito bom. E eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na escala de 20, está ótimo. Olha só o que o multímetro está me mostrando. Deixa eu colocar numa posição boa de ver. Ele está lá com 100 mHz, 0,1 Hz. Ele troca de polaridade a cada 0,1 segundo. Fica trocando, trocando, aliás, 10 segundos. A cada 10 segundos, ele troca de polaridade completa. Repara que ele vai a 0, vai a mais 2,5, volta a 0 e vem a menos 2,5. E volta a 0 e fica variando. Eu tenho um outro instrumento aqui que pode mostrar essa tensão alternada bem devagarzinho. É esse aqui, ó, é o osciloscópio. Então, vocês verão ali na tela ele trocando de polaridade bem devagarzinho. Olha lá. O traço sobe, ficou positivo. No meio é 0. Agora ficou negativo. Ele desce, dá uma paradinha, volta. Aqui foi, perdeu a medida. Desce. Vem até quase menos 3 volts, desceu 3 traços. E sobe até quase 3 traços. Para cima e para baixo. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que fica trocando de polaridade. Se eu pegar aqueles LEDs, os 2 LEDs, e puser aqui, olha que coisa curiosa que vai acontecer. Nada. Deixa eu botar direito aqui. Olha o que vai acontecer. Acende um, acende o outro. Está vendo? Quando ficou positivo, acendeu o vermelho. Quando ficou negativo, acendeu o verde. Acendeu o vermelho. Acendeu o verde. Trocando de polaridade. E se eu acelerar a velocidade de trocar de polaridade? Eu vou colocar aqui, para ele trocar de polaridade, 1 vez por segundo. Está dando para ver? Olha lá, o traço sobe. Deixa eu melhorar aqui. Olha só. Está tão lento que agora eu estou mostrando a onda. Olha lá. Está vendo?
Está trocando de polaridade, subindo e descendo, passa por zero, inverte a polaridade e acende um LED, acende o outro. Quando fica negativo, acende o verde. Quando fica positivo, acende o vermelho. É claro que se eu puser ao contrário, vai inverter aqui. Está aqui. Isso é tensão alternada. E quando tem uma tensão alternada, trocando de polaridade, aplicando nos LEDs, a corrente elétrica que passa pelos LEDs também inverte a polaridade, inverte o sentido. Ela vai do positivo para o negativo, aí você inverte, ela vai do novo positivo para o negativo. E aí você diz que tem uma corrente alternada também. Então vamos, depois de eu mostrar isso tudo, vamos agora ver isso ali no quadro escrito. Então, só um instantinho. Deixa eu voltar a câmera para cá. Pronto. Agora eu vou alinhar aqui. Pronto. Ok? Tá ok. Está alinhado no quadro. Levantar um pouquinho. Enquanto isso está gravando. Então, se você quiser rever isso, depois é fácil. Eu vou te passar o link e você vai poder assistir de novo. É claro que você não quer sofrer isso tudo de novo, né? É um sofrimento, né? A Denir levantou a mão. Deixa eu olhar. A Denir está sem microfone, Denir? Tem importância não. Deixa eu botar aqui no chat. Não, tem microfone sim, senhor. Ah, então fala. Fala então, aí. a minha dúvida, o senhor mostrou recentemente o LED em corrente alternada. Esse LED que a gente compra nas lojas eletrônicas, ele também trabalha com corrente alternada? Não, ele trabalha sempre com tensão contínua, né? Mas a gente faz uma mutreta para poder usar LED em tensão alternada. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma montagem, ou vai ser apresentado a vocês no laboratório, um redutor de potência para ferro de solda, por exemplo, né? Então, é uma das tarefas de laboratório. E lá o Péricles, provavelmente o Péricles vai dar aula de montagem no laboratório, então ele vai apresentar para vocês, já tem na apostila, eu até recomendo que todos vocês façam o seguinte, vá no Google, sabe o Google? E escreva na janela assim, Coord-ELT, assim, ó, Coord-ELT, tudo junto. Coord-ELT, apostila. Pronto. Se você escrever Coord-ELT apostila ou Coord-ELT site do Google, Coord-ELT apostila, você vai cair na página da coordenação. Arídio, é o Marcos de novo, Arídio? Sim. Desculpa interromper. Fala. Só para dar um recado, deixa eu dar um recado para eles que fazer uma retificação, que eu informei para eles que a aula de laboratório amanhã começava com o Péricles. E eu verifiquei aqui na organização que não é com o Eduardo. Só para passar isso para vocês, tá, pessoal? Amanhã é aula de laboratório. Procurem pela equipe que esteja escrito Laboratório Painel. É com o professor Eduardo amanhã, tá? O Péricles será na semana que vem. De qualquer maneira, é laboratório, né? É laboratório. Só que como são equipes diferentes, procurem lá na equipe. Sim. Onde está Lab Painel, tá? O Laboratório Painel será a aula de amanhã. Tá bom, gente? É só isso. Eu tinha dado a informação errada.
Eu vou escrever aqui. Tá ótimo. Então, deixa aí certinho para eles. Tá bom, Arídio? Obrigado aí. Tá bom. Boa aula aí. Tchau, tchau. Ok, obrigado. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, compartilhar vídeo, passar para frente e iniciar a apresentação. Muito bem. Então, voltei para cá. Vocês devem ir na página da coordenação, está lá no site do Google, né? E vocês podem baixar a apostila do laboratório do primeiro período. Não imprimir. Não imprimir. Tu vai gastar dinheiro à toa. Então, não é para imprimir, é para você consultar, para você já dar uma olhada o que vai ser feito. Então, lá tem 3 setores. O setor de laboratório são 3 setores para o primeiro período de vocês, que é montagem, medida e painel. A gente chama de painel umas aulas que são dadas dentro do laboratório, que são demonstrativas, né? Então, que vocês tomam conhecimento de alguns materiais de eletrônica e etc., né? A aula de montagem é onde você, lá no laboratório, você aprenderia a soldar e tomaria conhecimento exatamente a segunda tarefa, que é o controle de potência para ferro de solda, que muitas vezes você está usando ferro de solda e você para fazer alguma outra coisa e o ferro de solda está lá na temperatura máxima dele, e isso estraga o ferro de solda, ele corrói a ponta, ele estraga a solda, daqui a pouco ele está todo preto. Não use chave de fenda, não use bombril para limpar a ponta do ferro de solda, né? Você deve usar uma esponja molhada em água. Existe uma esponja vegetal própria para isso, à venda em lojas. Você pode até usar um paninho. Eu costumo usar papel higiênico. Então, tenho um pedacinho de papel higiênico, faço uma bolinha de papel higiênico e eu passo ele, mesmo sem água, eu passo ele na ponta do ferro de solda. E existe, para ferro de solda comum, essa ideia de colocar uma redução de potência. Então, tem um interruptor, que quando você desliga o interruptor, entra um diodo, um N4007, ele entra em série com o ferro de solda e cai a potência do ferro de solda para metade. Quando cai para metade, acende um LED para te avisar que ele está a meia potência. Então, ele baixa a temperatura. Na temperatura normal dele é cerca de 400 a 500 graus, um ferro de solda de 40 watts, por exemplo, que é o tradicional, 30 a 40 watts. Tradicionalmente, a gente usa Hikari, 30 a 40 watts. Existe da Hikari também de 60 watts, para serviços mais pesados, né? Mas para solda de material de eletrônica, geralmente a gente usa o de 30 ou de 40 watts. É o amarelo ou o azul, a borrachinha azul. Mas isso o Péricles vai dar as orientações, e também o Marcos falou que amanhã é aula de painel, né? Muito bem. Então, é isso. Nesse redutor de potência para ferro de solda, tem um LED que ele trabalha na rede elétrica. Na hora que você entra o diodo, ele trabalha na rede elétrica que é alternada. Então, para resolver isso, tem uma proteção, que é um diodo colocado em paralelo com ele, ao contrário. Ou então, como eu fiz aqui, botei 2 LEDs, um para uma polaridade, outra para outra, e aí quando vier a tensão com uma polaridade, acende um, quando vier para outra polaridade, acende o outro. A rede elétrica, veja, a bateria que eu usei aqui, é uma bateria de 9 volts. Uma pilha tem o valor nominal de 1,5 volts. Então, dentro de uma bateriazinha dessa aqui dentro, tem 6 pilhazinhas somando, então em série, as 6 pilhas para dar os 9 volts. Muito bem. Então, o que interessa disso aqui? Nada. Interessa que
você já sabe que tem um site, o Coord-ELT, apostila Coord-ELT, né, que tem as apostilas de laboratório e você pode pegar lá, baixar o PDF da apostila do primeiro período para já dar uma olhada. Faça isso. Isso é importante. Você já sabe aqui, a segunda tarefa, a primeira é fazer pontas de prova, né? Teste, garra, jacaré e pino banana. A segunda é o controle de potência para ferro de solda. Mas aí vocês vão ver lá o professor Péricles orientando como prosseguir. Bom, o que interessa disso aqui? Por enquanto, nada. O que interessa é que, se você olhar na parede da tua casa, se você mora no Rio de Janeiro e tem na parede da tua casa, perto do chão, tem um negócio assim, ó, e tá torto, bateu um vento aqui. Tem um negócio assim, ó, um traço aqui, um olhinho aqui, outro olhinho aqui. Esse é o mais antigo, é da Piau. Eu ganho um percentual para botar anúncio da Piau. Então, o moderno, desde 2010, 2007, eles fizeram a transição. Eu acho que foi 2010 ou 2007 mesmo, que passou a ser obrigatório o novo padrão, que é esse aqui, ó. Um buraco aqui, um buraco aqui e um buraco aqui, né? Quando era esse buraco aqui, você poderia esquecer da Piau aqui, claro. Muito bem. Se você pegar um prego, você pode fazer isso na tua casa. Eu não recomendo muito não, mas você pode fazer. Você tira o sapato, pega um copo d'água, um prego, tira o sapato, joga a água no chão, pisa em cima com o pé descalço e pega o prego e enfia na tomada. Se você berrar, é porque você enfiou no fase da rede elétrica. Se você não berrar, é porque você enfiou no neutro da rede elétrica. Se você enfiou no neutro, você pode ficar em dúvida, o que você faz? Você troca de buraco e enfia no outro para ter certeza. Então, se você der um berro, é porque aconteceu o seguinte: o clássico era aqui embaixo, esse buraco de baixo aqui, é o neutro da rede elétrica. Que o fio neutro da rede elétrica vai ligado à Terra. Ele é ligado à Terra. Terra, o planeta Terra. O dia que o Brasil tiver uma estação na Lua, vai ser ligado à Lua. Então, em vez de aterramento, vai ser alucinamento. Aqui no outro buraco, é o fase. A rede elétrica tem 3 fases e um neutro. 3 fases e um neutro. Na tomada, só chega um fio fase. E esse fio fase, no Rio de Janeiro, no Rio, RJ, no Rio de Janeiro, cada fase tem uma tensão elétrica de 127 volts. Decorou? Aí o pessoal bota aqui embaixo, AC. AC, para dizer para você o seguinte, que essa tensão é alternada e ela provoca uma corrente alternada. Como tem a tensão na bateria, que é contínua, né? Na tomada, a tensão é alternada. Então, rede elétrica tem tensão alternada. Ela troca de polaridade. Bateria tem tensão contínua. Ela não troca de polaridade. A tensão alternada troca de polaridade, a rede elétrica troca de polaridade
60 vezes por segundo. E aí você diz que ela tem a frequência de troca de polaridade de 60 Hz. Decorou? A rede elétrica no Brasil troca de polaridade 60 vezes por segundo. E aí ela tem a frequência de troca de polaridade de 60 Hz. A tensão da bateria é uma tensão contínua, ela não troca de polaridade. Pronto. Você já sabe o que é uma tensão alternada e o que é uma tensão contínua. E você já sabe que no Rio de Janeiro, a tensão da rede elétrica, numa fase, qualquer das 3 fases, é 127 volts. Decorou? Decora. No Rio de Janeiro, é 127 volts por fase. Cada fio fase tem 127 volts se você medir em relação ao neutro. Então, se você pegar 2 pregos, enfiar um prego no neutro e um prego no fase, vai aplicar 127 volts de uma mão para outra passando pelo teu peito. É o pior choque que existe. É o mais perigoso de todos. Então, não faça isso. Aqui na tomada nova, normalmente, do lado de cá é para ser o fase e do lado de cá é para ser o neutro. E esse aqui é um fio que é ligado à terra, separado do fio neutro, porque o fio neutro é ligado à terra em vários lugares, no poste, na rua, na entrada da tua casa. Mas, para a proteção dos circuitos elétricos, normalmente existe um fio separado ligado à terra. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Acho que já na próxima. Como é que é feito o aterramento? Quer dizer, como nós seremos técnicos em eletrônica. Então, nós não seremos especialistas em instalação elétrica. Especialista em instalação elétrica é o nosso colega que estava fazendo eletrotécnica, né? Então, todo mundo que trabalha, todo mundo que está aqui assistindo aula e que trabalha em eletrotécnica já sabe o que é aterramento. Mas eu não vou ensinar a fazer aterramento. Eu vou mostrar como é feito o aterramento, por exemplo, para um computador, uma coisa simples. Eu até vou arriscar falar do aterramento para chuveiro elétrico. 3 formas de se fazer um aterramento de chuveiro elétrico para ninguém tomar choque no chuveiro. Tem muito lugar, muita casa antiga, que não tem como passar fio de aterramento, fazer um aterramento próprio só para proteção, nem dinheiro para isso. Então, a gente tem que dar uma solução para não tomar choque. E aí eu dou a solução, né? Quem é de eletrotécnica já sabe todas as soluções, melhor do que eu. Muito bem. No Rio de Janeiro, cada fase, cada buraco aqui da tomada tem 127 volts. Você pegar um prego e enfiar no neutro, não dá choque. Porque como ele está ligado à terra e você está pisando na terra, não tem diferença de potencial ali. Então, como não tem diferença de potencial, se você pegar um prego, uma chave de fenda, pegar na parte metálica e enfiar no buraco, que é o neutro, não vai tomar choque. Mas se você enfiar no fase, a corrente elétrica, a tensão vai ser aplicada na tua mão, como você está pisando no solo, principalmente se você estiver descalço. Se você estiver com um tênis bem isolado do chão, não vai acontecer nada, mas eu não vou arriscar, né? Então, se você pegar um prego, segurar o prego, enfiar no buraco da tomada, que é o fase, no Rio de Janeiro tem 127 volts. Em Friburgo, Nova Friburgo, tem 220 volts por fase. Cada fase lá tem 220, quase o dobro. Entendeu? Significa que o choque lá é mais forte, né? E a mesma coisa, um buraco da tomada está ligado à terra, portanto, ele não dá choque, porque ele está ligado no mesmo lugar que você está pisando. Então, não tem diferença de potencial quando você enfia o prego ali. No outro buraco é o fase. Ele dá choque, um choque forte. Não arrisque, entendeu? Não vá tentar. O máximo que você pode fazer, eu não estou com ele aqui, está em algum lugar aqui na minha caixinha, é você comprar... Oi? Pode falar. Não?
O máximo que pode acontecer é você comprar aquela chave que tem o cabo transparente, branco, e tem um parafuso na ponta que você bota o dedo aqui, segura aqui assim, e você bota no fase da rede elétrica, e lá dentro tem uma lâmpada neon que acende, te mostrando. Eu vou separar para a próxima aula, que eu tenho aqui. Pronto. Por acaso está aqui que eu tinha acabado de fazer um serviço outro dia. Olha aqui ela. Está aqui bem na minha cara. Olha aqui ela. Está vendo? Ela tem plástico isolando até aqui assim, que é para não correr o risco de você colocar a mão na parte do metal, aqui no aço. Ela aqui dentro, dá para ver lá dentro, ó. Deixa eu melhorar a posição. Dá para ver lá dentro. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Olha lá dentro, ó. Eu vou desmontar ela para vocês verem. Essa parte pretinha aqui é um resistor. Um resistor igual aquele que eu botei em série com LED. Aí tem um resistor, depois tem uma lâmpadazinha aqui, uma lâmpada de gás neon e uma mola aqui. E aí, quando você pega uma chave de fenda e desatarracha o parafusão que ela tem aqui atrás, tem que tomar cuidado, porque ele cai e a gente perde ele. Esse aqui tem mola, ele faz tonhonhon. Então, tem uma mola só para dar pressão. Aí depois, eu vou virar aqui, ó, com todo cuidado aqui. Aí tem aqui, parece um fusível, mas eles puseram lá dentro. Deixa eu melhorar aqui a posição. Olha lá, pegando com o fundo branco do quadro. Aqui, com o fundo do armário, não dá para ver direito, não. Com o fundo branco do quadro, dá para ver direitinho. Lá dentro tem uma lâmpadazinha, um bulbo de vidro com 2 fios, um para cá e outro para cá, e lá dentro tem gás neon. E aqui assim, ó, correu aqui, ó, tem um resistor, diferente dos resistores que se usam em eletrônica. Então, bota o resistor, bota a lâmpada, bota a mola e atarracha o parafuso que caiu aqui no chão, que eu depois vou achar. Ah, achei. Não. Muito bem. Depois eu acho. Então, quando terminar a aula, eu monto de volta e aí na próxima aula eu enfio isso aqui na tomada e mostro para vocês a lâmpada acendendo, né? Eu agora tenho aqui, mas é meio arriscado. Deixa eu mostrar aqui. Tudo pela ciência, hein? Eu e o Iberê Tenório. Todo mundo aí deve conhecer o Manual do Mundo, né? Eu recomendo fortemente o Manual do Mundo. E assistam o vídeo da Ana Maria Braga queimando um multímetro. Ela está tentando mostrar como medir a tensão da rede elétrica. E aí ela encaixa lá na tomada no chão, no estúdio, não fez bom contato, ela achou que tinha que mudar de escala. É principiante é fogo, né? Todo principiante faz isso. Acha que sempre tem que mudar de escala. Então, vou enfiar num buraco da tomada, não aconteceu nada, no outro também não aconteceu nada, eu acho que eu tenho que botar o pé no chão. Ah! Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó, vou tirar o pé do chão. Ó, tô com chinelo, sandália havaiana. Olha aqui, ó. Agora, botei o pé no chão. Olha lá. Imagina se eu meto o prego ali agora. Agora eu vou colocar no outro buraco. Olha lá, nada. Tá vendo? Então, aqui, nesse outro buraco, eu até posso botar a mão ali embaixo que não vou tomar choque. Entendeu? É claro que eu não vou fazer isso, né? É evidente. Então, eu vou mostrar mais uma vez. Olha aqui. Pronto, olha lá. Acendeu. Tá vendo? Então, acendeu forte aqui, porque eu estou com um pé no chão. Agora eu tirei o pé do chão, coloquei o pé no chão, tirei o pé do chão, coloquei. Tá vendo? É isso. Então, essa aqui é o indicador de quem é o fase no buraco da tomada. Isso é muito importante. Na outra casa que eu morava, há muitos anos atrás, a instalação elétrica, hidráulica, fui eu que fiz tudo. E em todas as tomadas, eu tomei o cuidado de colocar o fase em cima, porque eu sou velho, né? A tomada ainda era desse tipo. Isso foi há
30 anos, mais de 30 anos atrás, quase 40, todas as tomadas eu fiz a instalação, botei o fase em cima e o neutro embaixo. Não tinha aterramento, eu até tinha aterramento na oficina, na minha oficina, no quarto, eu tinha aterramento, cavei lá, botei uma barra de aterramento para aterrar o meu equipamento. Eu sou radioamador também, então eu tenho transmissor, tenho receptor, faço comunicados, na época eu fazia comunicados com o mundo todo, né? E então é bom a gente ter um bom aterramento por causa da radiofrequência, costuma dar choque nos cabos, etc. Então eu tinha aterramento por essa razão. Mas Nova Friburgo é 220, no Rio de Janeiro 127. Então, já estamos agora 20 horas e 57 minutos, então eu vou encerrar a aula de hoje botando dando um spoiler da próxima aula, né? Só um spoiler. Então veja o seguinte, quando você olha na rua, que você vê um poste na rua, um poste com transformador, observe, depois na próxima aula eu vou dar os detalhes disso, né? Como é que é feito, onde é o aterramento, para você ter uma noção. Ninguém vai trabalhar nisso aqui, quer dizer, até pode, mas não é esse o nosso objetivo. Mas eu vou mostrar a vocês, quando chegar na rua, como identificar, você olhando para o poste, identificar o que é o neutro, quais são as fases, onde é que está o aterramento no transformador, onde é que está o aterramento do neutro na rua, na tua casa, na entrada do relógio da tua casa, como é feito o aterramento, entendeu? Como você pode fazer um aterramento para computador. Mas o spoiler é o seguinte, na rua tem aqueles 3 fios de alta tensão lá na parte alta, depois tem um transformador e aí passam 4 fios. Os 4 fios, eles são dispostos assim, ó. O primeiro fio de cima é o neutro. O segundo é a primeira fase, linha 1, fase 1, fase 2 e fase 3. São 3 fases. Depois vocês vão entender por que são 3 fases. Não são 3 fios iguais. Cada um tem uma tensão igual à outra, mas elas estão deslocadas no tempo. Aquela onda que você viu ali, depois eu vou explicar isso, que é a onda senoidal, na próxima aula, aquela onda que você viu ali no osciloscópio, fazendo assim, ela para vocês é daqui para lá. Ela sobe, vai até o máximo positivo, volta até zero. Aí vai até o máximo, inverte a polaridade, vai até o máximo negativo, volta até zero. Pronto, deu um ciclo. A rede elétrica do Rio de Janeiro faz isso 60 vezes por segundo. Então a frequência dela é 60 Hz. Decorou? Isso vai valer 2 pontos na prova para vocês. 2 pontos. Você saber que no Rio de Janeiro tem 127 volts por fase, 60 Hz, que o neutro não dá choque, porque ele está ligado à Terra, esse aqui é o símbolo de ligação à Terra, então ele não dá choque, ele é o 0 volt. A tensão dele é 0 volt. A tensão de cada fase em relação ao neutro, se você botar uma lâmpada ligada desse fio para esse, aqui tem 127 volts. Aqui tem 127 volts. Aqui tem 127 volts. E de um fio para outro das fases, daqui para cá, tem 220. Estou falando de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Daqui para cá tem 220 volts. Volt, V maiúsculo. Tá? Desse daqui lá para o de baixo, também tem 220 volts. Então, entre eles, de um para o outro, dos 3, tem 220 volts. E cada um deles, em relação ao neutro, tem 127. Então, se você pegar uma lâmpada, ligar do fio de uma fase, da fase 1 para o neutro, a lâmpada acende. Se você pegar outra lâmpada, ligar da fase 2 para o neutro, a segunda lâmpada acende. Ligar da fase 3 para o neutro, a terceira lâmpada acende. Qual é a diferença? É que não dá para ver, porque troca de polaridade muito rápido. Mas se trocasse de polaridade devagarzinho, igual eu botei ali no gerador, você veria uma lâmpada acender, quando ela começasse a diminuir o brilho, a outra ia começar a acender, quando ela começasse a diminuir o brilho, a outra ia acender.
Aí depois essa daqui, depois essa daqui, depois essa daqui. Elas ficam as três, trocando no tempo, cada uma acende de cada vez. E troca de polaridade de cada vez também. Como elas têm uma onda assim, que a gente chama de onda senoidal, porque é idêntica à função seno de trigonometria, e uma função seno, eu estou fazendo ao contrário, para vocês é daqui para lá. A função seno faz isso, sobe até o pico, depois desce, vem até o pico, anda devagarzinho, depois até aqui. Daqui até aqui, a gente diz que tem 360 graus, né? Do círculo trigonométrico. 360 graus é a volta toda do círculo trigonométrico na função seno. Ela vai de 0 até o máximo positivo, no círculo trigonométrico é 1, na rede elétrica é 180 volts, o 127 é o valor eficaz dela, eu vou explicar isso tudo depois. Vai até 180 volts, volta a 0, inverte a polaridade, vai a menos 180 volts em relação ao neutro, como se trocasse polaridade em relação ao neutro. Ela faz isso 60 vezes por segundo, é rapidinho. Entendeu? É isso, rápido. Se você ligar um alto-falante, você não vai ligar um alto-falante na rede elétrica, por favor. Mas eu posso ligar aqui num transformador, botar, por exemplo, 6 volts no alto-falante, usando um transformadorzinho na rede elétrica, e você vai ouvir os 60 Hz da rede elétrica passando por um transformador para baixar a tensão. Aí eu ligo no alto-falante, aí você vai ouvir o alto-falante, ele vibrando 60 vezes por segundo, 120 vezes positivo, 120 negativo, 60 vezes positivo, 60 vezes negativo, dá 120 vezes gerando energia, né? Então 60 Hz. Só que na rede trifásica, essas três ondas, elas estão deslocadas no tempo 1/3 do ciclo. Como tem 360 graus, você divide por 3, isso dá 120 graus. Então, tem 120 graus deslocada de uma para outra. Para que isso? Na aula que vem eu explico. Tá bom? Então, você já sabe 2 coisas fundamentais para tirar 2 pontos na prova, para ganhar 2 pontos na prova. A rede elétrica do Rio de Janeiro tem uma tensão de 127 volts em cada fase. De uma fase para outra tem 220. O neutro não dá choque, porque ele está ligado à Terra. Então, a tensão dele em relação ao ponto que você está pisando é 0 volt, por isso que não dá choque. Se você botar a mão no fase e tiver contato com o solo no teu pé, uma mão, qualquer coisa assim, você vai levar um choque violento. Se puser a mão de uma fase para outra, muito mais violento. Se for em Friburgo, pior ainda, porque em Friburgo, cada fase tem 220 volts e de uma para outra tem 380 volts. O choquezinho ferrado. Entendeu? Muito bem. Não dá tempo nem de você gritar. Tu vai ficar de cabelo branco, olho arregalado e língua para fora, mordida, depois de enfiar o dedo na tomada. Tá bom? Então, é isso. Por hoje, é só. Eu agradeço muito a presença de vocês. Segunda-feira tem mais. Aos amigos que já estavam frequentando e tiveram a paciência de esperar 1 hora, né? Até mais, de 6h30 até 20 horas, né? Para começar a aula. Muito obrigado por vocês terem esperado. Os outros novos que estão chegando, sejam bem-vindos. Não tinha outra solução para vocês. Vocês precisavam ter as informações e devagarzinho nós vamos passar muito mais informações para vocês novos. Os antigos já são cascudos, já são, já são veteranos para vocês, tá bom? Então agradeço a todos vocês, quem já é veterano, Tom Ederson, Locke, GIF, eu não entendi, depois eu vou... Talvez seja uma GIF que você tenha jogado. O João ergueu a mão. Ok. Deixa eu olhar no chat. Não, eu estou aqui. Então fala. Só para tirar uma dúvida, o pessoal ele fez grupo no WhatsApp, tem alguma forma de contato? Não, a forma de contato geral da turma é o e-mail, né?
E eu acredito que o e-mail da turma já esteja corrigido. Eu sempre recomendo fazer um e-mail decente, que é 1C ELT, tudo minúsculo, né? 1C ELT 2020.2 @gmail.com. Algum veterano aí pode me confirmar que esse e-mail já está valendo? Não? Silêncio? Ah, botou a GIF lá, tá. Ok. Nenhum veterano? Nenhum veterano? Acredito que não, professor. Acredita que não? Que não, ninguém fez o e-mail? Não, eu só me lembro da turma de 20.1. Então, é o Adenir que está falando? Não. Positivo. Positivo? Adenir, eu vou deixar você encarregado de criar o e-mail. Você pode fazer isso? Deixa eu perguntar primeiro se você pode. Temos um grupo no WhatsApp. A Raquel já disse que temos um grupo no WhatsApp. Então, atenção, Raquel. Raquel, então, você faz um favor para mim, Raquel. Você vai receber o... vamos primeiro passar o e-mail, porque aí no e-mail manda o link do grupo aqui. Isso. Manda o link do e-mail do grupo ou do WhatsApp, tá certo. Então, Raquel, põe o link do WhatsApp aqui no chat dessa equipe de tecnologia, né? Põe aqui o link do WhatsApp, aí todos podem entrar no WhatsApp. O Adenir, você pode, por favor, porque fica mais fácil para a gente entrar do que adicionar um por um. Claro, perfeito. Eu é que sou burro. Eu não prestei atenção no que eu estava falando. Claro. Então, o Adenir, você tem oportunidade de criar esse e-mail, por favor, ucelt2020.2 @gmail.com, e depois você põe aí vai acrescentando os e-mails do pessoal. Aliás, se você me mandar, se você criar esse e-mail aqui, eu pego a lista de todos os e-mails de todo mundo que já me mandou, que eu cadastrei aqui, e posso colocar. Eu não sei se você vai ter acesso aos e-mails deles aqui no chat ou no grupo, entendeu? Mas eu tenho. Então, eu posso postar o e-mail de todo mundo no e-mail criado. O chat do WhatsApp já está pronto aí. O link do WhatsApp já está aí. Então, eu posso mandar para esse e-mail, cria o e-mail e eu mando para lá a lista do e-mail de todo mundo, e aí você distribui a senha para que todos tenham acesso ao e-mail. O e-mail é mais confiável do que o WhatsApp. Prestem atenção sempre que o WhatsApp não tem servidor. O WhatsApp não guarda as informações, não guarda documentos, né? Então, por isso que a gente normalmente não aceita provas, trabalhos pelo WhatsApp. A gente quer que sempre mande pelo e-mail, de preferência para os professores, pelo e-mail oficial dos professores, porque aí fica no servidor do Cefet guardado, que também não é confiável, mas tudo bem. Deu para entender? Adenir, você pode assumir isso? Pode sim, professor. Tá bom. Então, já faz agora, antes que algum aventureiro lance mão, entendeu? Cria aí a ucelt2020.2 @gmail.com. A Raquel já mandou, tá bom? O Campo já agradeceu. Muito bem. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção dispensada. Eu aguardo vocês, então, na próxima segunda-feira. Lembre-se que do recado do Marcos, amanhã é o laboratório, ele falou do painel, não é isso? Aula do painel.
às 19 horas. Eu agora vou encerrar a gravação e depois vou desconectar. Então, a boa noite para todo mundo. Assim que eu desconectar, eu perco as mensagens. Quer dizer, se alguém mandar mensagem pelo chat, depois eu vou ver ali, né, no computador. Boa noite, pessoal. O Luiz mandou... Boa noite. Boa noite. Boa noite também, Luiz. Ok. Raquel, boa noite, Raquel. Raquel, aquela foto da tua chefe fez sucesso, viu, Raquel? Eu botei no grupo lá, fez o maior sucesso. Márcia, né? A tua chefe. Paulo também, ok. Felipe também, ok, boa noite. Wendel, boa noite. Boa noite, professor. Luiz também, Daniel também. Ok. Tá bom. Eu vou encerrar a gravação, então, e imediatamente ao encerrar a gravação, boa noite. Acho que é outra Raquel. Ah, não foi você não, Raquel? Perdão, então a Raquel da turma do subsequente, do integrado. Tá bom. Eu achei que era você. Tá. Fazer o quê, né? Boa noite, bom descanso a todos, ok? Então eu vou encerrar a gravação. Depois